Vishnu. Namaskar. É isso aí, né? Somos parte dessa lila divina, né? Como é dito numa frase de Baba. Nós somos parte desse jogo, é isso que nos faz tão especiais, né? Fazer parte desse jogo divino, né? Eu vou começar hoje com uma frase que eu já falei várias vezes, e todos que falam sobre Baba falam também, que é uma frase que, inclusive, eu já comentei, que me cativou muito no início, quando eu conheci, né? Você se transforma naquilo que você pensa. Essa frase, não exatamente assim, né? Naquilo que você pensa, você se transforma em seus pensamentos, algo parecido. E também outros falam também isso, né? Da questão da influência do que pensa, no que você se transforma. Só que quando o Baba fala, ele fala de uma maneira bem específica, né? Se transformar no nosso objetivo, que é alcançar a nossa meta, né? Que é essa consciência infinita. E a única maneira da gente se transformar nessa consciência infinita é que a gente consiga, né? Com que ela seja o nosso objeto de pensamento todo o tempo. Mas aí, né? Aí fala que direcionando a mente nesse sentido, né? Amplia esse infinito, a gente vai, com esse esforço de querer alcançar, a gente vai estar sempre ampliando, né? Expandindo. Mas aí vem a pergunta, né? A reflexão. Será que é tão fácil fazer isso? Será que nós realmente somos donos do que a gente está pensando? Será que realmente a gente está com consciência das nossas escolhas, nos nossos pensamentos? Até que ponto estamos sendo influenciados? Na verdade, todo o tempo a gente está sendo influenciado pelo meio que a gente vive, pelas pessoas que a gente convive, pelos valores da sociedade que a gente está inserido. Então, todo o tempo a gente está sendo influenciado. Às vezes a gente fala, mas isso aí é meu pensamento, mas é seu pensamento, é nosso pensamento, mas tem algo que está ali influenciando a maneira de pensar, de decidir, né? Então, é muito importante estar sempre com esse questionamento, com essa reflexão. O que realmente eu estou decidindo? O que eu estou deixando alimentar? Qual é o pábulo que eu estou deixando chegar na minha mente? Né? Isso é muito importante. Porque, como o Baba diz, né, nós somos muito influenciados pelos... ele até chama do encantamento. Encantamento são as vibrações que nos rodeiam. E esse encantamento, tem até um discurso dele, que a gente até já citou, que fala sobre autossugestão e heterossugestão. A autossugestão são aquelas coisas que nós mesmos nos dizemos, vamos dizer assim, ou proporcionamos internamente, e a heterossugestão é aquilo que nos chega, né, de fora. Essa heterossugestão nada mais é do que eu acabei de falar, né, das influências que nos rodeiam, e aí Baba diz que uma das soluções, né, uma das coisas importantes nessa heterossugestão é a questão do satsanga. Então, escolher as suas companhias, escolher o meio que você está convivendo, isso é muito importante. Não é simplesmente dizer que eu estou com vontade de conviver com tal coisa. É realmente fundamental essa satsanga. E também outra coisa importante, quando fala de externo, é os sons que a gente deixa, né, como eu falei, que a gente deixa alimentar a nossa mente. Esses sons, que são as vibrações, são muito mais importantes do que a gente pode imaginar. Que às vezes a gente até pensa assim, não, mas isso é só uma musiquinha. Isso é só... tudo bem, não gostei, não, mas tá bom. É só um palavrãozinho, ou então coisas desse tipo. Mas, na verdade, o som, ele é muito, muito influenciador para a gente. Inclusive, vem essa questão, né, do mantra, das músicas, né? E o mantra, enquanto um som especial, né, que na verdade Shabda deveria ser a primeira expressão do som, quando o Brahma, né, o Karya Brahma, né, que é aquele que se manifestou, conseguiu encontrar um meio para se manifestar, esse som é expressado. E esses sons foram intuídos, né, foram descobertos, a palavra nem seria descobertos pelos yogis que se isolaram e que se conseguiram ouvir esses sons de dentro deles e tal. Mas, na verdade, quando vem a união desses sons, dessas
fonemas, que a gente sabe que foi que criou, né, a primeira, o alfabeto, inclusive, né, sânscrito, que veio dali. E aí a gente sabe que essas expressões que foram depois conseguidas serem colocadas na escrita e tal, mas na verdade os sons são algo muito, muito primordial, é muito fundamental. E esses sons, eles podem, né, ser chamados em algum momento de mantra. Nem todo som, por mais que seja com ideações, com um significado bom, pode ser chamado de mantra. Mas o mantra é algo muito especial, é um conjunto de sons especiais, né, de shabdas, é um conjunto desses shabdas. E aí, ainda vem assim no popular, né, a gente fala, tem mantras de meditação, tem mantras de cântico, tem mantras de oferendas, tem mantra, então a gente fala que tem um monte de mantra, mas na verdade, Baba diz que o mantra mesmo é aquilo que você, ao meditar nele, consegue encontrar esse caminho para a evolução. Então, nem tudo, na verdade, que a gente chama de mantra, poderia ser ao pé da letra ser chamado de mantra. E aí esse mantra mesmo, como é colocado como sendo o mantra que você consegue meditar nele e alcançar a sua meta de ser humano, né, que é essa liberação, que é essa conexão com a consciência infinita, esse mantra é o que ele tem propriedades, por isso que ele é importante. As propriedades do mantra são 3 propriedades importantes. É o pulsativo, por isso que esses mantras de meditação, que são, a gente até fala que são os Siddha mantras, né? Eles têm dois momentos. A gente pode dizer 2 sílabas, mas na verdade não são só 2 sílabas, são 2 momentos. Porque, por exemplo, Bhavanam Kevalam é um mantra, é um Siddha mantra, é um mantra que serve para meditar, que te leva também a alcançar a sua meta, mas ele não tem 2 sílabas, ele tem 2 momentos. Bhavanam, quando inspira, Kevalam, quando expira. E tem outros mantras que vem aí da história, né, que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso tudo também são mantras reconhecidos, Siddha mantras, que são também conhecidos como mantras. Mas, na verdade, se for considerar a mantra para meditar, ele teria os dois momentos, né? Os 2, como eu falei, não só sílaba, mas 2 momentos. E a importância, né, além do pulsativo, que ele sendo pulsativo, ele precisa disso, né? Inspira, expira, dando essa pulsação para a respiração. Ele tem a qualidade de ser encantativo, encantar. Encantar, porque ele vai te colocar, né, na mente algo que você precisa estar se conectando, se concentrando, vamos dizer assim. Então, ele fornece um foco para a mente. Então, por isso que ele é encantativo, né? Quando diz que algo encanta, é quando te coloca no foco daquilo ali. Então, isso que o mantra também tem essa característica de encantar. E não vou dizer principal, porque todos os 3 estão conectados, o ideativo. O ideativo é porque cada palavra ele tem uma vibração sonora. E essa vibração é um símbolo. Então, você pode observar, se você falar uma palavra, você vai se conectar com aquele símbolo que aquela palavra te traz. E o mantra não é diferente. Ele também vai ele tem essa ideação. E os mantras, né, de meditação, né, eles vão ter sempre uma ideação subjetiva, né, vamos dizer assim, subjacente a palavra, que você poderia sempre estar com significado subjacente como sendo conexão com a consciência infinita. Porque, como eu disse, né, todo o mantra, quando ele gera, toda a palavra, né, quando ela gera esse símbolo mental, ela causa um paralelismo psicofísico com a gente. Então, por isso que é importante, né? Não é qualquer mantra, não é qualquer palavra que é mantra, não é qualquer palavra que pode ser usada como algo que vai te conectar com a consciência infinita. Se eu ficar falando, como ela falou da questão da manga, né? Manga, você vai pensar em manga de roupa, manga de fruta, mas você não vai pensar em consciência infinita quando você ouve a palavra manga. Agora, se você ouvir um mantra que é específico para isso, você vai conseguir. E aí vem o que a gente chama, né, do Ista Mantra, e dentro tem outros mantras que são conhecidos também, dentro da linha, que é o Guru Mantra, né? E aí por aí vai. São coisas que nos conectam. O Guru Mantra ele também tem essa propriedade de nos conectar, né, com a consciência infinita. E, inclusive, né, quando eu estava falando
está falando de encantamento, disso tudo, né, que eu falei antes do que a gente pode se encantar, vamos dizer assim, internamente e externamente, a gente, o Guru Mantra é uma das maneiras que a gente tem de nos colocar, né, com todos, vendo aquela consciência infinita, aquele Brahma em tudo. Então isso é importante, esse Guru Mantra. Mas, falando como a gente falou de música, né, de modo geral, a música influencia, né, como eu falei, né, rapidamente, que essa influência, ela é muito maior do que a gente pensa, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente está deixando entrar na nossa mente. Outra coisa importante também na nossa mente é a questão do que a gente fala, esquecendo o momento da meditação ali, né, mas o que a gente fala do nosso dia a dia, o que a gente deixa, o que a gente fala internamente, que na verdade o que a gente fala internamente às vezes é mais, vamos dizer, influenciador para a gente do que a gente fala verbalmente. Porque até Baba diz, né, não adianta você falar algo e pensar outro, porque o que vai realmente definir o seu caminho, o que você está fazendo, a sua meta, vai ser o que você está pensando internamente, o que você está falando internamente. Então isso é outro cuidado que a gente deve ter, porque a mente ela não consegue discernir entre o que é verdadeiro e o que não é. Se você fala algo, ela vai acreditar naquilo que você está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente pensa. Isso é muito importante, né? E quando a gente fala de pensar, vem a outra parte também, que a gente falou de ouvir, de falar, né? Que era o Shravana, vem o Manana. Manana também é algo muito importante para esse caminho nosso em direção à consciência infinita, que é mais do que só falar, do que pensar, é pensar e lembrar, vamos dizer assim. Alguns usam lembrar como sendo Smarana, mas Manana também é esse pensar sempre. Aí entra de novo, né, como eu falei, citei a história do ver todos como Brahma, que se você não conseguir ver todos, ou melhor, ver todos como Brahma, ou ver Brahma em todos, como queira, você não vai conseguir, porque é tanta coisa que a gente tem na nossa vida, que a gente se envolve no nosso dia, que se a gente não conseguir colocar que aquela coisa, aquela pessoa é também uma expressão do infinito, dessa consciência infinita, a gente vai esquecer dela, porque são muitas coisas que a gente tá envolvido. Então, o caminho seria, isso seria, né, o Madhuvida, o Guru Mantra, que vai fazer com que a gente alcance essa intenção, né, essa necessidade de estar vendo o Brahma em tudo, em todos. E a outra parte, a terceira parte para esse caminho seria o Nididhyasana. Então, seria Shravana, Manana e Nididhyasana. O Nididhyasana nada mais pode resumir como entrega. Poder resumir como entrega. Mas entregar o quê? O que eu tenho que já não é dessa consciência infinita? O que a gente tem que já não é dela? A gente for ver tudo é dela, até como, né, a gente fala, tudo a te pertence, né, quando a gente fala, acabou de falar do Guru Puja, e somente a te entrega. Então, na verdade, tem só uma coisa que a gente pode dizer que é nosso, como o Baba diz, né, que é o ego, né, que é essa identidade que a gente quer ter, né, essa individualidade. E, na verdade, é isso que a gente precisa saber entregar também. E é uma coisa difícil, porque para saber entregar, não é simplesmente dizer assim, eu entreguei, que é como o Baba diz, quando você fala eu entreguei, seu eu está ali, seu ego está ali, dizendo eu entreguei. Então, na verdade, a gente precisa saber entregar. E nada mais, né, necessário para todas as três coisas acontecerem, né, principalmente, né, para alcançar a nossa meta, é o sadhana, que a gente fala, refala e fala de novo, né? Porque é importantíssimo. O sadhana é esse meio, esse caminho que vai fazer com que a gente, com esse esforço contínuo e tal, consiga atingir o que a gente precisa atingir, que é a nossa liberação. É como é dito por Baba, né? As pessoas às vezes não buscam essa liberdade, essa liberação, né? Porque eles não sabem que eles não são livres. Eles pensam que eles são livres. Só no momento que ele tem consciência de que eles não são livres, é nesse momento que ele busca essa liberação, né? E para terminar, né, mais um ponto que a gente não pode deixar de falar é a entrega. Até que está falando de entrega, é o Guru Puja. O Guru Puja, ele é muito mais importante do que a gente pensa.
O Guru Puja não é só os slokas que são ditos no final da meditação. O Guru Puja, ele é um ato de entrega, em que ele é chamado de Varnagyadam. Varna quer dizer cor, e Argyadam quer dizer entrega. Então, entrega das cores. Mas também não é uma coisa tão simples. Vou entregar as cores. Que cor? A cor da mente. Porque Baba, nessa questão da espiritualidade, ele usa muito a questão, tem muito Prabhat Sangita, inclusive, que usa, né? Rangi, sempre falando de cor e cor de mente, e colorir com a sua cor. O que é isso, colorir com a sua cor? É estar sintonizado com a consciência infinita. Quando a gente fala que a gente quer estar colorido com a cor da consciência infinita, a gente quer que a nossa mente esteja vibrando com ele. E aí essas vibrações na nossa mente vão... né, a gente pode ser chamado de cor. E então, quando a gente fala que a gente está oferecendo, a gente está oferecendo aquilo que nos, vamos dizer, a palavra mesmo, nos perturba, né? Porque eu acho que quando a gente entrega, a gente não só entrega isso, a gente entrega tudo. O que a gente quer agradecer, o que a gente quer, né? Entrega tudo. Mas, na verdade, um dos pontos fortes do Guru Puja é entregar o que veio à mente na meditação, que a gente fala, né? E não tem essa necessidade de ser feito só no final. Inclusive, o que eu trouxe até, né, foi um comentário que eu não sei, assim, eu recebi isso há tempo já, por esses e-mails que vem da Índia, assim, que o pessoal coloca, era de um Marg, o nome do Marg era Girish. Então não tem muita fonte, então a gente nem deve nem citar quando não sabe muita fonte, né? Mas ele disse, né, nesse coisa, que ele dava dicas de que ele tinha conseguido na vida dele, de alguns monges, de alguns dados que ele teve contato. E que ele dizia o seguinte, ó, Guru Puja é fundamental, Guru Puja pode ser feita a qualquer momento, pode ser feita quantas vezes no dia você quiser. No caso da hora do sadhana, se você já estiver no meio do sadhana, veio alguma coisa que não está te deixando concentrar na sua coisa, para e faz Guru Puja. E se você tem um problema que te bloqueia até começar, às vezes, o sadhana, começa com Guru Puja. E não é um Guru Puja só, como falou, de uma coisa assim, cantar mantra, não. É idealizar a sua entrega. Aí ele tem até um momento que ele fala, né, que essa entrega não precisa ser só com cor, não. Você pode idealizar mesmo a entrega com os tamatras, né? Cor, som, cheiro, o que você forma, o que você pensar, coloca naquela flor de lótus que você está entregando. E faz a sua entrega. E isso vai fazer com que você consiga, né, tirar da sua mente coisas que estão te impedindo de seguir no seu sadhana. E, inclusive, tem essa citação de Baba que fala assim, querer entregar as cores da mente é querer se tornar incolor. Incolor quer dizer sem cor. Ou seja, quem é que é unir, né? Unir o sem nada, né? Que é a consciência infinita. Que ela não tem forma, não tem guna, não tem qualidade, não tem cor, não tem nada, na verdade, se a gente for parar para ver. Então a gente quer ficar incolor, a gente quer ficar sem nenhuma cor que nos tire da nossa meta, né? do nosso objetivo, né? Então, como eu disse, né, não precisa ser feito só depois da meditação, pode ser feito a qualquer momento. E aí a gente ter bastante atenção, bastante entrega mesmo, essa entrega. Como é dito, que Baba disse, né, tem outro discurso que ele fala assim, todas as lições de meditação, seja qual você esteja, em que nível, seja 1, seja 6, seja 12, 24, não importa, são com um único objetivo, te ensinar, te proporcionar a sua entrega. Então, na verdade, toda a nossa prática, todas as nossas lições, tudo que a gente faz é para nos proporcionar a capacidade de entregar. Porque é isso que a gente precisa para a gente alcançar, né, a nossa meta. Aprender a entregar, realizar a entrega, e cada dia mais a gente está com essa consciência da necessidade dessa entrega. Então,